Bem, hoje estamos com um paciente, Dr. Edward, aqui, um paciente de 40 anos de idade, com muita sintomatologia para a raiz L5 e raiz S1 à esquerda, né? Então aqui nós estamos mostrando aqui o processo articular, dois processos articulares, superior e inferior, né? E a compressão é nessa região que nós chamamos aqui de recesso lateral, porque aqui desce a raiz para a vértebra inferior, que é a raiz de S1, e a L5 emerge exatamente nesse ponto. O paciente tem sintomatologia, né, tanto para a raiz de L5 quanto a raiz de S1. Então, o objetivo, nós vamos entrar aqui por via transforaminal, vamos retirar essa região, que é uma parte do processo articular, que nós chamamos de SAP, identificar a raiz descendente, liberando assim e abrindo o forame vertebral. E aqui é o momento em que, antes do procedimento cirúrgico, nós realizamos o quê? A ressonância magnética, traçando todas as linhas para identificarmos qual a melhor distância junto às suas angulações para chegarmos a esse forame vertebral de L5-S1. E chegamos à conclusão, medindo todas essas distâncias, em que a 13 centímetros da linha média, em uma angulação em torno de 45 graus, nós vamos chegar ao nosso objetivo. Esse aqui é uma cirurgia endoscópica por via transforaminal, em que o objetivo é retirar parte do processo articular, ligamento amarelo, um pouquinho de hérnia de disco e liberarmos essas duas raízes espinhais. Acreditando assim que a liberação da raiz L5-S1 vai trazer uma grande melhora para esse paciente de 40 anos de idade. Então aqui nós estamos colocando a agulha seguindo exatamente aquelas linhas planejadas na ressonância magnética. Encontramos o ponto de congruência entre três linhas e mostra ali no raio-x ali, Bruno, né, o posicionamento da agulha em que a gente tem que identificar a posição correta aonde nós estamos chegando a nível de L5-S1. Então aqui chegamos no ponto exato onde nós queríamos. À esquerda nós temos a radiografia em AP com a agulha exatamente em L5-S1, próximo do pedículo de S1, e à direita nós temos em perfil o posicionamento correto, a agulha chegando no forame vertebral. Bota aqui para a gente, Bruno, vem para o lado de cá agora, filma aqui a mão, aqui ó, ponto exato de entrada, aqui o reloginho nós estamos exatamente nesse ponto aqui, ó, exatamente aqui. Na entrada do forame, à minha esquerda, vai estar a raiz emergente e na parte de cima, depois da retirada do processo articular, nós vamos enxergar essa raiz espinhal. Importante observar, na parte de cima, nós temos o processo articular que está sendo limpo, né? Está aparecendo bem a estrutura óssea. Na parte inferior, a abertura do forame. Por isso que é muito importante, naquela fase inicial, nós gastarmos aí em torno de 15, 20 minutos para nós acertarmos exatamente o ponto de entrada das nossas linhas, de acordo com a ressonância. Para nós chegarmos exatamente nesse ponto, em que o protetor, que é essa cânula de metal, faz que a gente venha a enxergar exatamente a abertura do forame vertebral, que é a parte de baixo, e o processo articular. O objetivo da cirurgia, nesse caso da endoscopia, é retirar esse processo articular, porque por trás dessa muralha de osso, nós vamos encontrar a raiz descendente. E essa justamente em que nós temos que liberar, que é a raiz que está sendo comprimida, né? O Edward está aqui justamente limpando a parte superior do processo articular, que é sempre o nosso objetivo das cirurgias endoscópicas. E às vezes nos perguntam, poxa, mas toda cirurgia endoscópica é igual? Não. Cada uma, né, Edward, é completamente diferente da outra, porque toda cirurgia tem o seu planejamento, tem o seu exame físico, qual o objetivo principal da cirurgia, onde é que a gente quer chegar, e é justamente toda essa indicação clínica, associado com a indicação perfeita da cirurgia, qual raio que a gente vai liberar, que traz a cirurgia endoscópica sempre uma cirurgia desafiadora no que se refere à parte de tecnologia, exame físico, abordagem, recuperação pós-operatória, que hoje em dia é completamente diferente daquelas cirurgias que eram feitas há décadas atrás, né? Aí, o processo articular bem identificado, bastante bacana, o forame vertebral já sendo individualizado na parte inferior, tá vendo? E o que a gente chama de J, né? E não estamos vendo nenhuma raiz. Por quê? À esquerda, a raiz emergente está sendo protegida e a raiz descendente está por trás da estrutura óssea.
Procedimento finalizado, retiramos todo o processo articular, uma cirurgia bastante trabalhosa em função do processo articular muito espesso, o ligamento amarelo comprimindo bastante a raiz. Isso aqui é a liberação completa da raiz descendente. Pedro, aproxima um pouquinho mais a câmera, tá vendo? Completamente liberada. E nós vamos ver aqui na saída a raiz emergente. Mostra aí, Pedro. Levanta um pouquinho, ó. Aqui, ó, essa daqui vai saindo bem aqui no cantinho, é a raiz emergente. Né? Estamos bem para o lado de fora do forame para enxergarmos as duas raízes completamente liberadas. Além disso, nós tínhamos um disco intervertebral comprimindo toda essa estrutura descendente aqui, é a raiz emergente, bem aqui no fundo da ferida. Então, o objetivo foi alcançado e sempre vai ser a liberação das duas raízes. Em muitas ocasiões, é uma cirurgia mais trabalhosa em função da parede muito espessada do processo articular. Com isso, finalizamos o procedimento. O paciente vai ter alta nas próximas 10, 12 horas para iniciar a sua recuperação funcional. Finalizamos agora, demos mais uns 10 minutinhos de cirurgia para darmos uma limpada um pouco melhor e vocês vão conseguir identificar melhor nesse último vídeo a raiz descendente aqui, todo o processo articular liberado, e vamos olhar agora a raiz emergente. Aqui a raiz emergente, aqui, olha. Toda ela liberada. Se vocês analisarem, vamos olhar agora aquele reloginho que nós fizemos no início da cirurgia, que vocês vão ver exatamente a raiz descendente e aqui embaixo a raiz emergente, né? Acho que levantando um pouquinho a câmera vai ver melhor, né? Aqui ela aqui, ó. Bem, viu? Guardaram isso? Vamos agora ao nosso reloginho aqui, Bruno, em que nós temos aqui, ó, você lembra? Forame vertebral, reloginho 12 horas, 6 horas, 3 e 9 horas. Aquela raiz descendente, aqui estava o processo articular e aqui a raiz emergente que foi liberada. Isso aqui é a nossa zona de trabalho e só para vocês terem uma ideia, todo esse diâmetro aqui é mais ou menos em torno de uns 3 milímetros quadrados, né? Em que nós vamos enxergar todas essas estruturas anatômicas. E com isso finalizamos aí. Alguma coisa aí? Vai ter um pouquinho de disco. Tem um pouquinho de disco ali no fundo. O disco fica aqui, ó. Foi todo retirado do disco vertebral. Vamos fazer agora o acabamento e está finalizado o procedimento cirúrgico.